Então, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso satsang de hoje. E hoje a gente vai tratar de um trabalho, né, que foi desenvolvido por um poeta sufi, né? É um representante do sufismo, é considerado um santo também dessa tradição, e é uma tradição islâmica, né, mas é um braço do Islã, o Islã místico, né, do sufismo, e que é o poeta Rumi, né? Ele é nascido em 1207, na época ainda era o Império Persa, né? E viveu a maior parte da sua vida na atual Turquia. E ele é conhecido pelos seus poemas, né? São poemas místicos, poemas de grande espiritualidade, de grande profundidade, né? Grande elevação. Então, eu vou falar um trecho de dois poemas do Rumi, e depois a gente vai entrando, se aprofundando, né? Naquilo que a gente está propondo no satsang. O satsang hoje, esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação que é feita pelo Rumi, é algo mais refinado, né? E aqui a gente abre um parênteses para verificar, olhar, constatar a que tipo de material, né, de informação, de comunicação, a gente está se expondo, né? E de repente, qual é o nosso estado de espírito? Né? Às vezes a gente está assim, em um tipo de agonia, um tipo de angústia, não sabe nem por quê, mas se a gente observar o que a gente está vendo, né? Aquilo que a gente está se expondo, e também a velocidade que é imprimida a essa exposição, né? Então, a gente está falando da internet, a gente está falando dos conteúdos, né, da internet, e o que esses conteúdos estão gerando, né, no nosso estado de espírito. Mas não só os conteúdos de internet, que eles estão também refletindo um ambiente geral, né, onde a gente está inserido. Então, que tipo de conversas, diálogos nós estamos empreendendo? Nós estamos nos expondo? O que essas conversas é, geram em termos de emoção, tá? Porque a comunicação, ela tem esse poder, né? Gerar emoção. A gente está gerando emoção. E essa emoção está refletindo no nosso estado de espírito. Então, qual é a qualidade do nosso estado de espírito atualmente? Ah, eu vou arriscar dizer que é uma qualidade insalubre, tá? Porque a gente está sendo manipulado por um, um sistema que veicula, né, na maior parte das vezes, o que é interessante para esse sistema. E aí a gente vai ficando como
zumbis, né? A gente vai ficando sem reação própria, a gente vai ficando indiferente, né? E vai sendo levado, nós vamos sendo levados na direção em que essas propostas, que a gente nem sabe qual é a verdadeira intenção das propostas que estão sendo passadas na mídia, na grande mídia de redes também, né? Redes sociais. A gente tem que dar esse preparo antes do satsang para olhar para qual é a qualidade daquilo que a gente está consumindo, né? Então, essa é a primeira pergunta. Qual a qualidade dos conteúdos que eu consumo? O que que tem ali que me atrai intencionalmente, não é algo que está ali à toa, né? Então, esse conteúdo me atrai intencionalmente, ele suga meu tempo de uma forma avassaladora, né? Então, para que eu estou fazendo essa introdução? Para a gente fazer o contraponto, tá? A gente não consegue atingir Rumi se a gente está assim com uma exposição de um ambiente, né? A gente desenvolveu um ambiente muito denso, né? Muito pesado, muito insalubre. Então, essa palavra hoje que eu estou trazendo para a gente olhar para nosso estado de espírito, insalubre, não saudável, né? Que também é aquele ambiente insalubre, né? No direito do trabalho a gente vê isso, né? Porque o empregado, o trabalhador, ele está se expondo, às vezes, a ambientes insalubres que atacam a saúde, né? E o que acontece? Ele tem um direito de ganhar um valor a mais para isso. Mas esse valor a mais também não traz de volta a saúde dele, ok? Mas a gente, voluntariamente, a gente está sem ganhar nada também a mais por isso, nem é a nossa intenção, né? A gente está sempre criando esse ciclo vicioso de reproduzir esses ambientes que a gente está inserido e que nos sugam, né? Então, primeiro é eu queria pontuar, né, chamar atenção para a salubridade daquilo que a gente está se expondo. Salubridade e insalubridade. Porque isso vai gerar um sentimento, uma emoção perturbadora, uma emoção que traz um desconforto, não é uma emoção que traz conforto, é um desconforto. Então, primeira, eu sempre aqui falo sobre a experiência direta, né? Então, cada coisa que eu estou falando é para você se colocar nesse local, nesse lugar, de realmente estar consumindo essas propostas. E o que elas vão trazendo ao longo da sua vida, porque, na verdade, isso vai construindo uma rotina, isso vai construindo uma vida toda, um viver. A gente vai vivendo dentro dessas propostas, né? Eu estou falando de internet, mas não é só isso, não. Porque isso aí começa a ter um movimento fora, né? Um movimento geral
também, né? De só se falar coisas que são insalubres. Isso não vem de agora também, né? O que o jornal, né? O noticiário traz é só desgraça, é só coisa que vai nos impactando para baixo, né? Nos fazendo andar em declive para baixo. E essa situação reflete no campo emocional. Então, a primeira coisa, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a proposta de Rumi, ela é uma proposta de comunicação que está em um nível, numa sutileza, numa profundidade, numa elevação que não é comum, tá? Aqui, no que a gente tem visto, né? Ótimo. Acho que eu também, sabe, Sandra? A Sandra está dizendo, faz em média 14 anos que eu não assisto mais TV, principalmente jornal. Você faz muito bem. Eu não sei as outras pessoas, mas no meu caso é o mesmo que o seu. A gente não percebe, a gente vai percebendo que não faz bem, né? Então, agora eu tô colocando isso porque o jornal tem um horário, né? A TV tem um horário e a rede social não tem horário. Então você abriu, você está lá dentro e tudo vai vindo para te perturbar. Por quê? Porque aquilo que perturba gera uma curiosidade e um certo vício, sabe? Uma certa adrenalina, tá? A gente sabe que não faz bem, mas gera uma adrenalina. Então aquilo é um tipo de emoção que você quer que reproduza, mas no final isso vai trazendo uma perturbação maior e às vezes você nem sabe de onde é, tá? Eu não fiz nada, eu não discuti com ninguém, eu não briguei com ninguém, mas eu tô super agoniada, né? A Vera também não assiste TV há muitos anos, é isso mesmo. A Tati, a mente acaba sendo uma grande TV. Será que faz diferença mesmo não assistir? Na verdade, a gente substituiu, né, Tati? A gente fala, não assiste TV por quê? Porque a TV foi substituída pela rede social. Então, a gente hoje se sente mais integrante das redes sociais, né? Como se fosse algo nosso. Isso é muito também, não é indiferente, né? É proposital, intencional, né? Quem criou isso fez isso com essa intenção. E ali a gente escolhe, entre aspas, o nosso conteúdo. Mas muitas vezes a gente não está escolhendo, né? A gente está sendo direcionado para aquele conteúdo, né? Isso é um percentual grande, né, hoje na nossa vida, mas também é o dia a dia, né? No trabalho, é o dia a dia, nas relações, nos contatos que a gente faz, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente sentir o quanto a gente é descuidado, descuidada, né? Em se envolver com isso, tá? E aí o satsang, quem vem no satsang também, sabe que a gente tem tentado aqui trazer algo diferente desse conteúdo, né? Exatamente, Sandra. Gente, é um conteúdo espiritual, é um conteúdo que a gente vai investigando, instigando quem está participando a viver isso pela experiência direta. Não é uma doutrina,
a gente não está pregando uma doutrina, a gente não prega também nada institucional ou até chamado religioso. A gente está fazendo aqui um movimento que vai contra essa insalubridade, tá? Então, por isso que a gente está desenvolvendo esses temas, e esse tema de hoje, né, surgiu, porque por conta de um poema de Rumi, né, que a gente passou no grupo até, e eu queria trazer estes dois poemas, né, um que a gente não passou no grupo, outro que a gente passou no grupo, mas que tem uma ligação um com o outro. E a gente vai tentar explorar, investigar o que está sendo dito, tá? Ó, bem na hora do poema, alguém está querendo falar aqui. Tá vendo? Tem outro aí, Aninha? Um momento só, gente. Ok. Então vamos lá. Então começa esse poema do Rumi começa assim: o que foi dito à rosa e que a fez abrir-se? Foi dito a mim aqui no meu peito. O que foi dito para o pinheiro que o fez forte e alto? O que foi sussurrado para o jasmim, para ele ser o que é? O que quer que tenha feito a cana de açúcar doce? O que quer que tenha sido dito para os habitantes da cidade de Tidil, no Turquestão, que o fez tão lindos? O que quer que faça a flor da romã ficar corada como a face humana, foi dito para mim agora, e eu fico corado. O que quer que ponha eloquência na linguagem, isto está acontecendo aqui. As grandes portas do armazém se abrem. Eu sinto gratidão, mastigando um pedaço de cana de açúcar e apaixonado por aquele a quem tudo isso pertence. Veja, é um estado de espírito. Ele está descrevendo o estado de espírito que ele se encontra, né? E ele está se referindo àquilo que ele está celebrando, né? E há uma percepção de beleza em tudo aquilo que ele se refere, né? O que foi dito para a rosa e que a fez abrir-se. Então, o florescer, que é o estado, vamos dizer assim, máximo, o clímax da flor, né? O botão se transforma em flor. O que fez acontecer a florescência na flor, né? E ele fala que foi o que foi dito, né? Então ele coloca como uma comunicação. Algo foi comunicado à rosa que a fez abrir-se. E o que é essa comunicação, né? Ela pode ser assim mais de uma forma mais prosaica, né? Uma forma mais informal,
a gente pode chamar de informação, né? Há ali uma informação. A rosa, a roseira se transforma, né? A roseira, né? A planta, né? Ela dá botão e chega um momento em que o botão se floresce, se torna flor, né? E aí é algo meio parecido com o que a gente já disse no último satsang. Quem está fazendo tudo isso? A natureza está fazendo tudo isso, tá? Mas o que o Rumi aqui está querendo trazer é que há uma profundidade maior. Isso a gente não pode traduzir ou definir isso como mera informação, tá? Então, às vezes, a ciência, né, lógico que é um método científico, o método científico busca explicar através desses experimentos repetidos, né, e fazendo confrontos de experimentos, e chega numa definição, numa conclusão, né, às vezes atravessando séculos para chegar nesse tipo de conclusão, mas quando aquilo é reduzido àquela conclusão, aquilo se torna de conhecimento geral, parece uma coisa muito fácil, né? Então há uma informação, ok? Né? Então quando a gente olha para a natureza, para o mundo, a ciência explica muita coisa sobre isso, sobre como tudo surge, né? Mas a informação, podemos dizer assim, inicial, a primeira informação, ou a primeira fala, que é isso que o Rumi está trazendo, né? O que foi dito? O que foi dito para a rosa florescer? O que foi dito à rosa para ela ter esse perfume, esse aroma? O que foi dito ao jasmim para ele ter esse aroma? O que foi dito ao pinheiro para ele ser frondoso, forte, alto? O que foi dito? A tudo que se manifesta. O que foi dito para que a realidade seja como ela é. Então, é um convite a um olhar onde se percebe uma comunicação profunda, elevada e sutil. E dentro desse ambiente que é criado pela profundidade daquilo que é inexplicável, mas começa a gerar uma sensação de reverência, tá? De gratidão, que é aquilo que vai gerando naturalmente, quando ele vai percebendo isso, as grandes portas do armazém se abrem e eu sinto gratidão. Mastigando um pedaço de cana de açúcar e apaixonado por aquele a quem tudo isso pertence. Então, isso vai chegando a um nível de emoção, né? Um nível de êxtase, que é isso que torna as palavras do Rumi místicas. Porque ele aponta para um nível de elevação, de profundidade, fora da comunicação verbal, fora da comunicação comum. Então ele começa a entrar num nível que as palavras estão apontando para um êxtase místico. Tá? E a mente domesticada, domada pela insalubridade usual, não percebe isso, não vê sentido nisso, não sente isso. Tá? Então, esse tipo de sentimento é muito refinado, é muito sofisticado.
porque ele vai te levando, apesar de ser simples. Você quer uma coisa mais simples? Eu sinto gratidão mastigando um pedaço de cana de açúcar, ou seja, ele está completamente à vontade. Ele está completamente não na defensiva, né? Ele está completamente de braços abertos, recebendo a vida como ela é, sem confrontos, sem resistências. Mastigando um pedaço de cana de açúcar e apaixonado por aquele a quem tudo isso pertence. Então, você chegar nesse ponto, você está dentro do amor universal, né? Então, ele atinge o amor universal, porque ele está aqui, apaixonado por aquele a quem tudo isso pertence e despojado de tudo. Então, ele tem esse sentimento que nada pertence a ele, nada pertence a ele, mas sem nenhum sentimento de precariedade. Olha que coisa fantástica. Eu não possuo nada, mas estou completamente grato por isso. Por quê? Porque o que foi dito à rosa para que ela florescesse foi dito a mim. Ou seja, eu tenho o mesmo nível de comunicação, o mesmo nível de informação, o mesmo nível daquilo que não pode ser dito e que transcende toda a comunicação, mas que aparece na manifestação, na realidade. Isso foi dito a mim aqui no meu peito. Olha isso. Aqui no meu coração, né? Aqui no meu sentimento mais profundo. E aí a gente começa a ver o que que é isso? O amor universal. Então, ele está completamente indefeso na na presença do amor universal, em que ele constata que sempre esteve na presença do amor universal, né? Então isso é cultivar a salubridade, o refinamento e a mística não fantasiosa. Existe também muito cuidado, né? A mística como fuga, a mística como autoafirmação, não a mística por ela mesma, que é o que ele trata, né? Ele está apaixonado por aquele a quem tudo isso pertence. Então, não há uma preocupação em destacar ele mesmo, né? Porque ele está despojado de tudo. Então, esse sentimento, tudo realmente não me pertence. Não me pertence. Mas o que eu sei no meu peito me faz ser apaixonado por aquele a quem tudo isso pertence. O que eu sei no meu peito. Porque foi a mesma comunicação, a mesma linguagem que foi transmitida ao povo do Turquistão, que o fez lindos. A flor da romã, que a fez ficar corada como uma face humana. A cana de açúcar que a tornou doce. O que quer que ponha eloquência, o que quer que ponha destaque, o
que quer que põe elevação, admiração e reverência. Isso está acontecendo aqui. Então, é uma constatação. Constatação. E o que leva a isso? Ao silêncio. As palavras perdem a força. E o sentimento é que começa a falar mais alto. E ele diz: eu sinto gratidão. E ele não consegue transmitir isso além de dizer essas palavras. Eu sinto gratidão. Essa gratidão que ele sente, a gente não vai saber, né? O que a alma de Rumi experimentou ali nesse momento, dessa gratidão. Como a Sandra trouxe aqui também, né? Já vivi alguns momentos lindos como esse. Um cheiro maravilhoso do alvorecer, o brilho indescritível do pôr do sol, e não consigo explicar como fico diante da maravilha da natureza, do vento batendo no rosto, do cheiro de terra quando chove. É magnífico. São magníficas essas sensações. Então, a partir dessas constatações, você vai experimentando a sofisticação daquilo que é místico. Não é uma mística artificial, né? Pré-fabricada, mas é uma mística possível de ser vivida. Então, é essa comunicação que o Rumi aqui conseguiu capturar, né, de uma forma tão majestosa e simples ao mesmo tempo, é que a gente hoje queria passar essa mensagem, né? O segredo de Rumi. Qual é esse segredo? Que vem a ser esse segredo? É o segredo aberto. Ele traz tudo aquilo que ele sente. Ele não tem reservas no falar, mas ao mesmo tempo continua em segredo, porque quem não está nesse nível de sensibilidade não compreende. Então, o convite aqui é refinar a sensibilidade, se colocar, se expor a esse tipo de ambiente, que é o ambiente da beleza, o ambiente da leveza, o ambiente da espontaneidade e também da observação. Porque tudo que ele diz é um resultado daquilo que ele viu. E quando ele viu, a ele foi comunicado. É isso que ele diz. Foi dito aqui no meu peito. Então há uma comunicação constante que nós não percebemos. Então, é essa, quando você se abre, se dispõe, né, sem resistências a esse tipo de ambiente que está aí, né, a todo momento, algo reverbera. Algo reverbera. E aqui eu vou trazer a segunda poesia, né? O segundo poema, que também que é um poema muito famoso, né, do Rumi, que até trouxe essa inspiração de trazer o segredo de Rumi, né? O segredo de Rumi.
E ele começa assim. O nome do poema é Te direi em segredo. Vem, te direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Ninguém fala para si mesmo em voz alta, já que todos somos um. Falemos desse outro modo. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos, pois, a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se te interessas, posso mostrar-te. Desde que chegastes ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapastes. Primeiro fostes mineral, depois te tornastes planta, e mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó, que vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. Não durmas, senta com teus pares. A escuridão oculta a água da vida. Não te apresses, vasculha o escuro. Os viajantes noturnos estão plenos de luz. Não te afastes, pois, da companhia de teus pares. Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo. Reflete como a mina de rubis os raios de sol para fora de ti. Então, cada palavra, cada frase, ela vai apontando para um mundo celestial, para um mundo transcendental, que é o mesmo mundo onde o Rumi fala, da onde ele fala, da onde ele transmite. Ele está transmitindo deste mundo, desta realidade vivida por ele. Mas veja, cada átomo feliz ou miserável gira apaixonado em torno do Sol. E aí tem de novo essa comunicação, né? Do apaixonamento da realidade em torno daquilo que a atrai. Porque o Sol está atraindo os planetas. O Sol coloca os planetas em harmonia, em equilíbrio, cada um em sua órbita. E os faz girar em torno dele mesmo e em torno do próprio Sol. Então, todas essas rotas estabelecidas traz também essa comunicação de que não só os corpos celestes assim se comportam, mas também os átomos, também as íntimas, ínfimas estruturas. Ou seja, cada coisa, feliz ou miserável, gira apaixonada em torno do amado, em torno daquele que a tudo pertence.
em torno do Sol cósmico, o Sol absoluto. Então, Rumi começa a decifrar isso para nós. E ele pergunta: vem, se te interessa, posso mostrar-te. Vem, se houver algum interesse, alguma vontade da sua parte, por isso aqui a gente fez essa introdução, né? Se você não está tão denso, tão envolvido com os sentimentos perturbadores, há uma chance de você ouvir e ver e vir. Porque ele chama, ele está chamando, vem, te direi em segredo aonde leva esta dança. Que dança é essa? A dança da manifestação, a dança da realidade, a dança do surgir e desaparecer. A todo momento. A dança do que é. Aonde vai, aonde leva. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. O que ele está falando? Algo move isso. Algo cria isso. Movimenta isso. Cada átomo girando em torno do Sol, apaixonado. Então é essa comunicação. Vem, se te interessa, posso mostrar. Se te interessa, se tiver vontade, que essa comunicação te alcance. É um convite, né? É um convite. Então, é um convite sutil, é um convite belo, é um convite que vai invocando tudo isso. Ok, meus queridos? Algo a dizer, algo a trazer? Então, que a gente é um convite para a gente começar a cultivar esses sentimentos. E aí, um convite também para ler Rumi. Convite para você ter mais contato com o trabalho, com os poemas, né? Com os convites que o Rumi está fazendo. Porque aí a gente vai descortinando uma realidade mais bonita, mais leve, mais elevada, mais profunda. E aí o final, que eu vou deixar para vocês, assim, como final, para uma última reflexão, né? A gente já falou o poema todo, mas vamos falar novamente o final do poema, né? Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo e reflete como a mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. Obrigado, meus queridos.